Seja bem-vindo. Eu sou o professor Abendi e esta é uma aula de matemática. Bom, nesta aula de matemática, nós vamos falar sobre o tema integral definida, cálculo de áreas e vamos resolver um problema que eu considero muito interessante. Bom, o problema diz o seguinte: suponha que daqui a X anos, um plano de investimento estará gerando lucro a uma taxa de R1 de X, quer dizer, está gerando lucro, né? Esse R aqui de receita, a 50 mais X ao quadrado unidades monetárias. Quer dizer, unidades monetárias é o dinheiro em questão, né? Pode ser dólar, pode ser cruzeiro, hein? Cruzeiro é da minha época. Pode ser real, pode ser peso argentino, pode ser qualquer moeda. Então, um plano de investimentos estará gerando lucro à taxa de R1, que é 50 mais x ao quadrado, unidades monetárias por ano, enquanto um segundo plano estará gerando lucro a uma taxa R2, que é 200 mais 5x unidades monetárias por ano. Aí na letra A eu peço, que é letra A, interprete o lucro excedente do item B, né? Então vamos ler ainda o item B, como uma área entre duas curvas, ou seja, nós temos aqui duas funções que estarão gerando lucro. São dois planos de investimento, cada um representado por uma função. Um plano deve gerar um retorno maior do que o outro durante um determinado tempo. Então, vamos lembrar que X é o tempo medido em anos. Então, X é o tempo medido em anos. Então, durante um determinado tempo, é provável que um plano tenha um rendimento maior do que o outro. Então, eu quero saber qual é o lucro excedente desse plano. Ou seja, se um rendeu mais do que o outro, o quanto ele rendeu mais? Né? Porque o outro também rendeu um lucro, mas o que rendeu mais, rendeu quanto a mais do que aquele outro que rendeu menos? Então, essa diferença a gente chama de lucro excedente. Então, eu peço para interpretar aqui na letra A esse lucro excedente como uma área entre duas curvas, ou seja, uma interpretação geométrica desse lucro excedente. Então, uma coisa que a gente tem que estar atento aqui é que nós temos aqui duas funções. Então, a primeira, que é o R1, está aqui, ó, 5 mais x ao quadrado. É uma parábola. Então, é importante que quando você olha para uma função dessa, ainda mais funções mais simples como essa, que é uma parábola, que você tenha uma noção do gráfico dessa parábola. Né? Então, é 50 mais x ao quadrado. Nós temos já aqui embaixo um plano cartesiano. E o plano cartesiano aqui, ele está na unidade, né? Medido na unidade. Então, nós temos aqui ó, o 1, o 2, o 3, o 4. Tá? Então, vamos multiplicar isso aqui por 10, por exemplo, porque quando eu falo 50 mais x ao quadrado, eu estou falando de uma parábola, que x é o tempo. Quando x for igual a zero, quer dizer, o início da contagem, quando x for igual a zero, é o início da contagem do tempo. Zero ao quadrado é zero, mais 50. Então, nós teremos aqui, olha, vamos imaginar que aqui seja o 50, tá? Na nossa escala. E é uma parábola com cavidade voltada para cima. Tá? Ela vai fazer isso. Porque, na verdade, ela vai fazer isso tudo aqui, ó. Uma parábola côncava para cima. Só que essa parte aqui do segundo quadrante, onde o tempo é negativo, não nos interessa. Essa parte aqui, olha só, onde o tempo é negativo, não nos interessa. Essa parte aqui, no quarto quadrante, o tempo vai ser positivo, mas o lucro aqui vai ser negativo. Então, essa parte aqui também, né, se ele vai ter lucro, a não ser que ele tenha prejuízo, mas se ele vai ter lucro, é porque então não vai também nos interessar. Então, essa parte aqui eu também vou eliminar, tá? Vamos aproveitar essa borracha, apagar essa parte aqui. Ficar só com o que vai nos interessar. Então, essa parte aqui do quarto quadrante também nos interessa. Daqui a pouco eu vou mostrar esse gráfico que eu fiz no GeoGebra, ele vai estar perfeito, tá? Então não vai ter esses rabiscos, não. Mas a ideia inicial é essa. Então, se você tem uma folha de papel, você vai resolver o problema. É isso. O plano R1 é esse aqui, uma parábola côncava para cima, que começa aqui no 50. E o R2? O R2
vou trocar a cor aqui, é 200 mais 5x. Ora, 200 mais 5x é uma reta. Então, se é uma reta, ó, se x vale zero, 0 vezes 5 é zero, mais 200, então vai ser uma reta que vai crescer aqui, ó, né? O lucro começa no 200 e é uma reta que cresce. Então, observe, olha, que durante esse momento aqui, é o momento, ó, nós temos aqui o valor de x, né, vai ter um valor de x aqui, x anos, né, x é o tempo medido em anos. Durante todo esse tempo aqui, ó, de zero até esse valor x anos aqui, assim, o R2, que é a reta em verde, está por cima do R1, que é a parábola em vermelho. Então, ela rende mais. Quanto é que ela rende mais? Ela rende mais essa área aqui, ó, toda essa região aqui. Então, esta é a interpretação geométrica do lucro excedente de R2 em relação a R1. Agora, com o gráfico feito, a gente já consegue saber que o R2, durante esse tempo aqui, embaixo, né, no eixo X, durante esse tempo, o R2 rende mais do que R1. Então, eu quero saber isso. Durante essa interpretação geométrica. E o item B, vamos ler aqui o item B. Ó. Por quantos anos o segundo plano será mais lucrativo que o primeiro? Ó? Mais lucrativo que o primeiro. Durante quanto tempo? Então, a gente sabe que nesse encontro aqui, ó, nesse ponto de encontro aqui das duas curvas, né, esse ponto aqui ó, de encontro, eles são iguais. O rendimento é o mesmo. Mas antes aqui, olha, durante esse período de tempo todo aqui, o R2 em verde foi superior ao R1 vermelho. Então, eu quero saber, durante esse tempo aqui, ele foi mais lucrativo. O R2 foi mais lucrativo que o R1. Mas como é que eu faço para calcular isso aqui? Que tempo é esse? Então, eu vou igualar as duas funções, a do R1 ao R2, né? Porque nesse ponto aqui que eu desenhei em preto, ó, essa bolinha aqui em preto, nesse ponto aqui eles são iguais. Então, isso vai gerar uma equação, a gente vai descobrir o valor de x nessa equação. Então, vamos fazer. Ó. Então, só vamos lembrar aqui, ó, o R2, o R1 é 50 mais x ao quadrado. Então, nós temos aqui que 50 mais x ao quadrado é igual a 200 mais 5x. Ou seja, o R1 é igual ao R2. Bom, eu já percebi aqui, não sei se você que está me assistindo já percebeu também, que nós vamos ter uma equação de segundo grau. Então, eu vou passar todos os termos para um lado, já colocando na ordem, e igualar a zero, para a gente resolver essa equação de segundo grau. Então, x ao quadrado é menos 5x, e 50 menos 200 dá menos 150. Então, nós temos que resolver, ó, igual a zero. Esta é a equação de segundo grau. Então, esta é a equação de segundo grau, nós vamos calcular aqui, ó, o A vale 1, o B vale menos 5 e o C é menos 50. Então, aqui, ó, A, B, C. Então, vamos calcular o delta. Igual, que é B ao quadrado menos 4AC. Então, é menos 5 ao quadrado, menos 4 vezes o A, que é 1, e o C é menos 150. Aí, delta, 5 ao quadrado é 25. Aí, 4 vezes 1 vezes 150 dá positivo 600. Vamos continuar aqui no alto. Ó. Delta vai dar 625. Agora, vamos descobrir a fórmula de Bhaskara. X é igual a uma fração que é menos b, mais ou menos a raiz quadrada do delta sobre 2a. Então, x vai ser
menos B. Vamos olhar lá para a equação de novo, ó. Vamos lembrar que a equação é essa aqui, tá? O B é menos 5. Então, se é menos B e o B é menos 5, então é menos o menos 5, que é mais 5. Mais 5. Mais ou menos a raiz quadrada do delta, que é a raiz quadrada de 625, que é 25. Né? Já calculei, já coloquei o resultado de uma vez. Se o A vale 1, 2A, 2 vezes 1, 2. E aqui nós temos, então, o x' e o x, duas linhas. Então, se é mais ou menos, a gente faz uma conta com mais, outra conta com menos. Então, voltando aqui, ó, 5 mais 25 dá 30, dividido por 2, 15. E 5 menos 25 é menos 20, dividido por 2, menos 10. Então, observe que nós estamos falando de x. X é o tempo medido em anos. Não faz sentido você aplicar por menos 10 anos. Então, esse tempo negativo não serve. O que serve é esse valor aqui positivo. Então, voltando aqui no nosso gráfico, né? E insisto com vocês que daqui a pouco eu vou mostrar esse gráfico já feito no GeoGebra, então não vai ser isso tudo rabiscado, não, tá? Vai ficar muito legal. Esse tempo aqui, ó, esse período aqui, o R2 rendeu mais do que o R1, é um período de 15 anos. Vamos então agora ver isso no gráfico, um gráfico bem bonito que já preparei aqui para gente. Olha isso aqui, ó. Então, o que eu fiz aqui? Primeiro, eu mostrei considerando os quatro quadrantes. Então, nós temos aqui, olha, e aqui está a escala legal, ó, 200, 400, 600. Esse ponto aqui, ó, da parábola, lembra que a parábola começava em 50 e crescia, segundo a curva que é a parábola, é o R1, que está aqui, ó, 50 mais x ao quadrado. Depois a reta. A reta passou aqui no 200. Então, no nosso caso, só vai interessar o primeiro quadrante. Então, é 200 e a reta cresce. Agora, eu vou mostrar para vocês. Essa aqui é a função completa, né? Considerando todos os quadrantes. Agora, o desenho considerando somente o primeiro quadrante. E é isso aqui. Então, desconsiderando o segundo, terceiro e quarto quadrantes, considerando só o primeiro, nós temos isso aqui. Então, olha só, o R2 passa por cima, o R1 passa por baixo. Essa parte aqui, achurada, né, cheia de risquinhos vermelhos aqui, é o lucro excedente de você ter escolhido o R2 em detrimento de R1. Né? Por que você vai escolher o R2 durante esses 15 anos? Olha o ponto de encontro aqui. Se você baixar aqui uma reta, você vai encontrar aqui embaixo o tempo que a gente calculou ali, de 15 anos. Então, durante esses 15 anos, o R2 é superior ao R1. Então, se você faz esse plano de investimento para 15 anos, você vai escolher o plano R2 ao invés de plano R1. É isso. Então, já fizemos aqui a interpretação geométrica, que era a letra A, considerando o lucro excedente como uma área entre duas curvas, que é essa região aqui pintadinha, achurada, e a letra B, que é por quanto tempo o R2 é superior ao R1? Pelo tempo de 15 anos. Agora vamos ler o que pede a letra C do problema. Então vamos voltar aqui para o quadro de aula. A letra C do problema, cadê? Está aqui, ó, a letra C. Calcule, aqui no finalzinho, calcule o seu lucro excedente se você investiu no segundo plano em vez no primeiro, pelo período de tempo, né, que é 15 anos. Então, eu quero lucro excedente, ou seja, eu quero saber quanto mede essa área aqui. E essa área entre duas curvas a gente calcula utilizando a integral definida. Então, vai ser a integral definida do R2 menos o R1 e o x variando ó, de zero, que é o início da contagem do tempo, até 15 anos. Ou seja, vamos para o nosso quadro de aula. Não é aqui, é aqui. Vamos baixar. O que a gente quer, então, aqui é calcular. Então, traço aqui só para separar um pouquinho. A gente quer olha, a integral definida de 0 até 15 anos do R2 menos o R1 x.
Ah, e uma coisa importante, vamos voltar aqui no problema, que eu esqueci de comentar. Aqui no início, olha, suponha que daqui a X anos, né, uma máquina estará gerando lucro, olha aqui, a uma taxa. Se é taxa, é taxa de variação. E taxa de variação é a derivada da função. Quando a gente estuda derivadas, a gente aprende isso. Se eu te dou uma função receita e quero saber qual é a taxa de variação da receita, eu quero a derivada da função. Então, se esse R1 aqui ele é uma taxa, é porque é uma derivada. Se eu quero saber qual é a receita, eu tenho que calcular a sua integral. Então, é isso que a gente está fazendo aqui agora. Então, vamos lá. Quem é o R2? Vamos substituir agora. Então, eu quero aqui, olha só. Integral de 0 a 15. O R2 era 50 mais x ao quadrado. Menos o R1, que era 200 mais 5x. Ora, como é menos 200 mais 5x, esse 200 mais 5x você coloca entre parênteses. E para eliminar parênteses, você troca os sinais. Então, se eu quero menos o R1, eu quero o oposto de R1. É por isso que a gente troca os sinais. Então, já vou trocar os sinais de uma vez, tá? Então, vai ser menos 200 e menos 5x. Tudo isso aqui, dx. Bom, continua aqui embaixo. Então, essa integral definida de 0 a 15. Por enquanto, a gente só está ajeitando a função para depois calcular a integral. Então, o que a gente pode fazer? Olha, reduzir os termos semelhantes. Vou repetir o x ao quadrado, vou repetir o menos 5x, só que eu errei uma coisa aqui. Vamos lá, eu errei aqui. O que eu errei? Então, vamos apagar aqui, ó. Porque eu troquei o R2 pelo R1. Então, vamos apagar, olha só. Aqui está errado, ó. Em tempo. O R2, o R2 é o 200 mais 5x. Menos o R1, que é o 50 mais x ao quadrado. Então, já trocando os sinais, menos 50 menos x ao quadrado. Então, em tempo. Então, vamos ficar aqui, olha, com menos x ao quadrado, mais 5x, e 200 menos 50, aqui, ó. 200 menos 50 é 150. Isso aqui ficou feio. Eu só corrigir esse parênteses aqui, então tem que apagar. Vou tentar apagar esse rabisco aqui também. E agora vamos escrever direitinho. Ó, parênteses, menos. Tudo isso aqui, dx. Ou seja, eu tenho que calcular essa integral. Então, menos. Integral de x ao quadrado, não é menos porque é menos x ao quadrado. É x ao cubo sobre 3. Integral de 5x é 5x ao quadrado sobre 2. Integral de 150, positivo, 150x. Tudo isso aqui, ó, entre parênteses, definido. Aí, se é definido, já passa a ser uma barra vertical e os limites de variação, que é de 0 até 15. Então, o que a gente tem que fazer agora? A gente vai substituir por 15, vai fazer a conta. Vai substituir por 0, vai fazer a conta. E depois faz a diferença. Então, vamos lá. Substituindo por 15, vai ser menos 15 ao cubo sobre 3. Mais 5 vezes 15 ao quadrado, porque é 5x ao quadrado. Então, no lugar do x, eu estou colocando 15, dividido por 2. Mais 150 vezes 15. Menos, ó, parênteses, que aí eu vou substituir agora tudo por 0. Bom, se você já percebeu que se o x vale 0, aqui vai dar 0, aqui vai dar 0 e aqui vai dar 0, você já sabe que esse resultado aqui vai ser 0. Né? Por que vai dar 0? Porque é 0 ao cubo é 0, dividido por 3 é 0.
o mesmo vai acontecer nas outras parcelas. Bom, então, essa conta aqui, é claro que 15 é o cubo, né? Eu vou precisar de uma calculadora para isso, né? Dividir por 3. Mas eu já tenho esse resultado prontinho aqui, porque esse exercício ele está todo explicadinho aqui nesse texto de aula que eu uso. Então, nós temos aqui, olha só uma coisa importante. Se eu calcular a integral definida só da reta do R2, a, a área ela vai da reta, que é o R2, até o eixo X. É toda essa parte pintada aqui. Se eu calcular só do R1, a integral definida vai de toda a parábola, né, dessa região da parábola, até o eixo X. É tudo isso aqui. Só que eu quero a diferença entre eles. Então, por isso que é aquela parte. E está aqui, olha, a integral definida, o resultado final é esse aqui, olha, 1687,50, que é o gabarito. Então, vamos lá. Esse resultado vai ser o quê? Então, 1687,50. Muito bem. Então, eu espero que, com este vídeo, eu tenha te ajudado a resolver um problema que eu considero muito interessante de aplicação da integral definida, né, usando cálculo de áreas. Muito obrigado. Tchau.